Fala, galera. Eu tô batendo política agora. Hoje Culpa do Kennedy. Hoje você tinha que começar com a paz do Senhor. Ah, é? Paz do Senhor, galera. Hoje mais um Gorila Podcast com duas convidadas muito especiais. Mas antes da gente apresentá-las, eu queria que vocês, quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva no canal. Mande comentários, curta a página. Tem o nosso Instagram também, @GorilaInsight, onde a gente fala tanto dos episódios do podcast, onde vocês vão encontrar os cortes, mas também vai falar um pouquinho dos nossos serviços, tá? Então hoje, aqui, duas convidadas. Fazia tempo que a gente não tinha dois convidados seguidos, assim, né? Exatamente. Estávamos só com uma presença. Hoje a conversa vai ser boa, abençoada. Glória. Glória, vamos. Presente. Gente, hoje a gente vai receber aqui duas pastoras, pastora Ellen Oliveira e pastora Stephanie Bandeira. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por estarem aqui. Boa tarde. Boa tarde. elas são todas formais, né? Vou quebrar isso já. Vamos lá, antes na verdade, a primeira pergunta que a gente faz, a gente vai falar um pouquinho sobre as famílias. A pastora Ellen é a esposa do Glaucio, mãe da Sara e mãe do Mateus. A pastora Stephanie é a esposa do pastor Júnior Bandeira, que é a mãe da Maria Eduarda e do Zac Gabriel. Zac Gabriel. Isso. É o meu sotaque de Massachusetts. Ohio. A primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados, porque tem gente que conhece vocês, tem gente que vai conhecer através desse episódio. Como que vocês chegaram, falar um pouquinho sobre a caminhada de vocês, não até os dias do começo até os dias de hoje, mas como que foi até vocês começarem a servir aonde vocês estão hoje? Como que foi essa... Boa, amiga. Tá, então... Tu quer desde quando eu era criança? Não. Vamos lá. Desde do Facebook até... Então, eu liderava células... Entendedores entenderão esse negócio. Eu liderava células aqui na Nova Aliança Ágape. E... Enfim, tava um tempo aqui e aí foi quando eu comecei a me relacionar com meu esposo, que é a história do Facebook. E ele tava em Moçambique e eu aqui. E aí a gente começou a conversar e tudo. E aí logo ele veio para o Brasil, a gente casou. Com 4 meses de casados a gente foi para Moçambique. E aí eu morei em Moçambique por 5 anos. Lá eu descobri... A Sara nasceu lá, né? A Sara nasceu em Moçambique. E lá eu descobri esse meu chamado com crianças, lá eu aprendi muito, enfim, sobre muitas coisas. Você é daqui de Imperatriz? Sou daqui de Imperatriz. As duas? Sim. São Imperatriz, Daqui de Imperatriz. E aí, nunca tinha saído de casa, nunca tinha... O tempo que eu tinha ficado fora de casa era 28 dias que eu fiz um curso em Minas Gerais e quando fui foi pro outro lado do planeta. Moçambique. Vou ali em Moçambique, já que eu volto. Desse jeito. E aí passei 5 anos lá e até que a gente recebeu uma palavra de Deus e voltamos para o Brasil. Uhum. E voltamos no escuro, assim, não tinha uma proposta, não tinha nada que a gente realmente vinha fazer a não ser uma palavra de Deus mesmo. E em seguida nasceu a Esperança. E aí a gente foi para a Esperança e atualmente eu lidero uma rede de casais e também pastoreio o Ministério Kids da igreja. Muito bom. Muito bem, pastora. Ela quase não treinou, isso daí foi natural. Foi Vou precisar trabalhar para você mais bonito. Vamos lá. Eu converti, eu tinha 17 anos de idade. E aí comecei a liderar célula com 1 ano de convertido. Comecei a liderar jovens. Então, liderei jovens durante 10 anos. E aí logo conheci meu marido também pelo Facebook. Ele estava na África, né, junto com a pastora Ellen e o pastor Glaucio, servindo lá em missões, né? E logo depois ele veio, nós casamos em alguns meses, debaixo de uma palavra de Deus, de uma direção do Senhor. E quando casamos, iniciamos o trabalho com o Ministério de Adolescentes na Igreja Ágape, na Nova Aliança Ágape. E desde então a gente nunca parou. E aí há 2 anos eu também pastorei o Ministério de Adoração da igreja. Tem sido um tempo muito bom.
de muito aprendizado, de muito crescimento. E estamos aqui, hoje liderando a rede de adolescentes e o Ministério de Louvor. Ou seja, as duas, além de mãe e esposa, tem mais 2 trabalhos, cada uma. Sim, porque assim, e são... O seu é mais distinto, é mais até meio longe, assim, né? Porque crianças e já casais. Não, ela pega o problema inteiro. Exatamente. Ela pega os pais com problema, os filhos com problema. É isso mesmo, é família. Família, em geral. Ah, beleza. Então a gente tem toda uma diferenciação, muitas vezes, você falou da parte eu me converti, né? A gente tem toda essa diferenciação. Lógico que a gente sabe que os filhos acabam seguindo aquilo que é guiado pelos pais, né? Mas a gente é muito comum ter pais se convertendo, né, recentemente, adolescentes, que eu não sei como é lá, mas é um pouco, na minha visão, lógico, se eu estiver errado vocês podem falar, é um pouco mais complicado às vezes até para se converter, e não só para converter, depois para se manter também, né, no mundo que a gente está. Se consolidar. Então, exato, se consolidar. Então, como que é esse dia a dia de pastorear, de lidar com tantos pensamentos diferentes, hein? De adultos, adolescentes, e ainda ter aquele cuidado com crianças, que é todo um cuidado especial. É diferente o ensino para criança, né? Eu já fui uma adolescente, né? Uhum. Também já fui uma criança. Então, assim, eu acho que ao longo da minha jornada, Deus, quando eu converti, eu era adolescente, tinha 17 anos. Uhum. Então, Deus foi dando o crescimento, foi dando a sabedoria, né? Assim, ao longo da jornada, a gente foi entrando em contato com a mente do adolescente de hoje, que é totalmente diferente do adolescente de ontem, né? Da nossa geração, do nosso tempo. E a cada contato o Senhor foi ensinando, foi dando a sabedoria. Mas, assim, é um desafio bom, né? Assim, eu acredito que o Senhor, Ele mesmo vai trazendo as palavras, Ele mesmo vai dando a sabedoria, Ele mesmo vai ensinando como lidar, Ele mesmo vai dando as estratégias. Uhum. E tem sido, mais ou menos por aí. E, assim, eu com as crianças, como eu falei, começou em Moçambique. Então, lá em Moçambique tinha muita criança. Uhum. Eu digo que era não vou dizer isso. Mas tinha muita criança. E aí, quando eu comecei, né, o trabalho com eles, era aos sábados, e a gente se reunia. E eu olhava para aqueles meninos e, às vezes, alguns não tinham muitas expectativas. Eu lembro que o sonho deles era ser caminhoneiro, porque passava uma estrada na nossa cidade, então eles tinham o sonho de viajar, de sair, que ia ser a mudança de vida. Uhum. E eu falei, mas se eles conhecerem Jesus, eles vão ter uma mudança de vida. E foi isso, e aí eu comecei a ler, eu comecei a estudar, e eu comecei a entender que se aqueles meninos tivessem uma experiência com Jesus ainda na infância, eles teriam suas vidas alteradas para sempre. Então foi lá onde eu onde os meus olhos começaram a se abrir para isso, né? E, de fato, hoje a gente colhe isso. A gente tinha um projeto de material escolar, enfim, várias coisas que a gente foi desenvolvendo, e hoje a gente vê muitos deles formando, muitos deles casando, eles tiveram as suas vidas alteradas. E quando venho para o Brasil e chego aqui, existe uma mentalidade errada acerca do Ministério com Crianças, de que é apenas um lugar para que os pais assistam o culto. De forma concentrada. Isso. Então, para os meninos não tocar o terror ali dentro, então alguém, por favor, vá com aqueles meninos e fica ali. É bem isso mesmo. Mas é verdade. Eu lembro que quando eu entendi o que era, eu parei de... Porque na outra igreja que a gente frequentava, as crianças tinham uma percepção da salinha. E a salinha era onde eles iam para brincar. E aí eu tive que... Eles falavam, a gente vai ter que ir para a salinha. Eu falei, não, vocês não têm mais salinha, vocês vão para o culto. E aí eles começaram a entender que para onde eles iam era culto também. Eles não tinham que ficar com a gente, era o culto deles. E aí agora, hoje, eles fazem questão de ir para o culto. Eu estava te falando, né, que o Olavinho passou a tarde, sábado ele passou a tarde na Unimed, tomando soro. E aí, domingo, a preocupação dele é, eu vou poder ir pro culto? Aí eu falei, vai, filho, vai sim, não tem problema não. Aí, mas eles têm, eu fui de manhã pro culto,
E deixei as crianças em casa. Quando eu cheguei em casa, a Mel tava chorando, porque eu não levei ela de manhã. Eu falei, mas eu vou te levar à tarde. Larga de ser fresca, menina. Mas ele já tem uma percepção de necessidade, de amor por aquilo que vai além de, tô brincando, tô me divertindo, meus amigos estão lá. Eles nem fazem mais, eles nem perguntam mais quem é que vai estar lá. Eles já sabem que é pra eles. Brincar é importante, né? Sim. Criança aprende brincando. Mas é muito interessante essa fala, porque, e aos pais que estiverem nos ouvindo, porque isso vai trabalhando numa mudança de mentalidade. Porque sempre foi assim, a salinha, a coisinha, a historinha, sempre foi algo, né? E quando esse pai, por exemplo, eu já vi várias vezes saindo e o pai dizendo, e aí, filho, brincou muito? Gostou muito? Gostou? Foi muito legal? Então a fala muitas vezes deve, e aí você aprendeu o que hoje? Que palavra você tem para me ensinar? Enfim, então essa fala dos pais de fazer eles entenderem que ali é um lugar onde eles estão cultuando ao Senhor, né? E os voluntários que estão servindo, né? A gente sempre fala, vocês não são babá das crianças. A gente não está aqui para passar tempo, né? Ontem nós tivemos uma experiência assim muito linda. O nosso culto foi muito lindo. Foi um culto de Páscoa e teve no final uma mãe me mandou mensagem que a filha disse, a filha tem 6 anos e ela falou, mãe, na hora do louvor caiu uma lágrima do meu olho. Caiu uma lágrima do meu olho e eu achava que eu só ia entender sobre Deus quando eu tivesse uns 9, 10 anos. E eu já entendi sobre Deus. Eu sou muito longe, né? De 6 para 9. E aí, mas eu entendi sobre Deus. E aí disse que ela falou, mãe, eu mentia para a senhora, me perdoa. Então, assim, é possível, né, que eles tenham esse relacionamento com Deus agora. E eu acredito que se eles começarem agora, eles podem ter... Por exemplo, tem muito essa fala de que o adolescente é rebelde, né? De que o adolescente é não sei o quê. Mas eu acho que é possível, sim, ter. Às vezes começou lá atrás, né? Na infância mesmo, que não teve esse direcionamento, né? Temos muitos E eu não exemplos. vou longe. Minha filha, alguns finais de semana atrás, né? Veio do culto Kids, compartilhando uma experiência que ela disse que tinha tido assim, extraordinária. Ela chorou muito, não foi só uma lágrima que caiu dos olhos dela. Ela chegou contando que tinha chorado muito. Mãe, eu chorei muito, mãe, eu chorava sem parar. E as minhas amigas começaram a dizer, mãe, filha, amiga, para de chorar. Ela disse, eu não consigo parar de chorar, eu não consigo parar de chorar. E recentemente também, semana passada, ela chegou pra mim séria e disse assim, mãe, agora que eu sei o que é pecado, nem te contei isso. Agora que eu sei o que é pecado, eu quero te contar uma coisa muito séria que eu fiz. Eita. Aí contou que tinha contado uma mentira para as amigas. E ela, mãe, eu tô muito arrependida. Mas o que eu achei muito interessante que ela falou, mãe, agora que eu entendo que é pecado. Eu fiquei assim, em prantos e muito feliz, né? Mas eu acho interessante, porque assim, eu sou da Igreja Católica e minha mãe, ela até fala, eu lembro... Não lembro muita coisa, mas eu lembro que assim quando minha mãe começou a me levar, ela, mesmo eu sem entender muito, mas ela mantinha um pouco ali da rédea para mim estar naquele momento prestando atenção naquilo que ia ser dito. Sim. Que eu acaba construindo para lá na frente, quando eu tivesse o entendimento, eu sabia, eu tenho que estar ali para me poder aprender dali, tá vindo dali. Hoje em dia, a gente vê família chegando, ela tá aqui com uma sacola de brinquedo, outra de lanche, que não sei o quê, e o celular na mão da criança. Aí a gente fica assim, meu Deus do céu, vai pro parque. Sim. Porque chegar lá, a criança não tá nem aí por aquilo que tá acontecendo. Fala assim, mas às vezes é pequeno. Às vezes não é, cara. Às vezes... Eu lembro que minha filhada, que ela é minha prima, a gente levava ela da mesma forma. Quando já tava ali com 6, 7 anos, ela já rezava o Pai Nosso. Na hora que toca, Pai Nosso, e ela, Pai Nosso. Rezava o Pai Nosso. Levantava, não sei o quê. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa deixa correr, deixa levar para tudo quanto é canto, é lanche. Então aquilo ali passa na minha visão, passa uma percepção para a criança que aquele momento não é para estar com Deus, é para um lanche, Sim. É uma brincadeira extra num momento diferente, num local diferente. E na verdade, assim, pequeno, né? Antes de, 4 anos, talvez ele não tenha um entendimento, mas é a construção de hábitos. Sim. Então, o que a gente vai fazendo, vai construindo o hábito. Então,
Por exemplo, é bebezinho, é recém-nascido. Você pode ler a Bíblia para que ele vá se acostumando de que a gente lê, na nossa casa, a gente lê a Bíblia. E, aos poucos, ele vai tendo o hábito de pegar um livro e ficar folheando um livro. Então, chega na igreja. Isso me dói muito, ver as crianças no celular, porque ele está totalmente apático do que está acontecendo ali. Ele não está vendo o que está... mas ele não é na linguagem dele, ele não está vendo, ele não entende. Eu acho que, assim, tem, claro, uma palavra extensa ele não consegue entender, mas eu acho que é nesse princípio do hábito, assim, de que nesse lugar eu não faço tal coisa, nesse lugar é para isso que a gente vai. E é nessa construção para lá na frente, né, fazer sentido. E uma coisa assim da linguagem, vamos falar da linguagem. E às vezes as pessoas acham que a linguagem é fazer... Essa é a linguagem da criança, que não tem nada a ver. Eu brinco muito que hoje, graças a Deus, as pessoas não me olham mais como a Xuxa, né? Porque no início era muito disso, assim. Maravilha. Não, nem a Mara. Assim, onde tem criança, Pastora Ellen, cadê a Pastora Ellen? Não é isso, né? Existe... Vai ter um casamento, vão levar muitas crianças, chama a Pastora Ellen. Mas entende qual é o olhar, qual é o que tem por trás dessa fala? A Pastora Ellen vai ficar com eles. Então, eu sou a babá deles, mas eu não sou a babá deles, eu sou a pastora deles. Então, se eu sou a pastora deles, o meu papel é outro. Como pastora deles, responsável do ministério, tem algumas coisas, por exemplo... Porque às vezes as pessoas não entendem as reações que as próprias crianças têm. Porque pra gente, algumas coisas são muito difíceis, né? Aquele momento que a gente se emociona e chora, pro adulto chegar naquele ponto, ele passou por muita barreira. E aí uma criança chega, por exemplo, a Mel, uma vez eu vi ela conversando com a Lavinha, perguntando, Lavinha, eu tava chorando, por que você não chorou? Meu Deus! Deixa ele se resolver pra lá. Os dois estão conversando, só eles dois. Mas aí eu nem soube como interferir nisso. Eu falei, eu vou deixar. E ele falou assim, não, Mel, eu não chorei, mas eu fiquei me perguntando sobre isso. Então, assim, como que você entende isso? Por que em determinados momentos... Como que uma criança tão inocente, tão pequena, sim, eu não vou dizer simplória, mas é tão singela, que tem não entende muita coisa, ela já tem esse sentimento, essa pureza, ela já tem esse quebrantamento de chorar num determinado momento. A criança, 1 Tessalonicenses 5, a criança, ela é corpo, alma e espírito. Entende? Ela nasce, ela já tem o espírito. E às vezes a gente acha que o espírito só chega na adolescência. Só quando entende. Quando entende, mas não. E esse espírito, ele precisa ser alimentado. E assim, as crianças, por essa pureza, eles são bem mais sensíveis. Então, se esse espírito ele é alimentado, ele vai sentir. Então, só que às vezes eles não sabem. Eles se assustam porque eles não sabem. Então, assim, eu tô chorando, eu quero chorar. Parece que é uma coisa ruim. A minha filha várias vezes diz, mãe, por que a senhora chora, mãe? Por que a senhora chora? Porque era como se chorasse. Você nunca ouviu ela rindo. É porque fica acha que o chorar é como se fosse uma coisa tristeza, ruim. Só tristeza. Exatamente. Não, mas é um choro de alegria. Então, é tudo ensinando. É o ensino. Olha, às vezes você pode se arrepiar, você pode sentir vontade de pular, você pode... E quando você vier essa vontade, faça. Entendeu? Então, assim... A minha resposta é essa. Não existe o Espírito Santo Júnior, né? É o Espírito Santo. Ele toca quem ele quer. Eu acho que um ponto importante da tua pergunta é a gente esclarecer para as crianças, ensinar em todo o tempo. Porque às vezes o adulto ele pensa assim, uma pergunta boba. Menina, às vezes o menino fica na dúvida, né? Mostra um questionamento e a gente não tem paciência para ir lá e ensinar. Sim. E direcionar, olha, está acontecendo isso por causa disso. Então, assim, eu
costumo parar sempre para ensinar a Maria. Se ela me pergunta, mãe, o que é isso? Mãe, por que você caiu? Aí eu vou lá e explico, filha, é isso, é o Espírito Santo. Aí ela, o Espírito Santo? Mãe, quando é que eu vou, né, ter o Espírito Santo? Quando é que eu vou receber? Quando é que eu vou falar? Como é que é? Aí eu gasto tempo ensinando, explicando, né, assim como a gente acha que é importante fazer com um adulto. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu entendi o que a pastora falou no caso das crianças e no caso dos adolescentes já é um pouco diferente, já é mais para aquele negócio assim, tipo, tá chorando demais. Que é isso, amado? Não, tô falando sério. Talvez exista. Você tem que ir lá no culto de adolescente pra você ver. Talvez tenha um preconceito ou alguma coisa minha em relação a isso. E eu entendo se tiver. Né? Eu sei que eu sou. Entende, eu me entendo. Não, tudo bem. Mas assim, eu me entendo. Eu tenho um preconceito. Talvez seja isso. Mas eu olho e falo assim, pô, tá afetado demais. Tá demais tá esse forçado. negócio. Entendeu? Mas, na verdade, controla. Todo adolescente ele vai sentir demais mesmo, por conta da fase. É assim, se você for estudar sobre a fase da adolescência, né, ali por volta dos 12 anos, é onde acontece um boom, todas as emoções deles estão à flor da pele, e ele sente tudo de uma forma realmente mais intensa, ele sente tanto que ele demora mais até às vezes para processar, né, algumas coisas na cabeça dele, na alma dele, na mente, enfim. Então, eu acredito que a gente precisa respeitar. Né? Assim como a gente precisa respeitar a maturidade da cabeça de uma criança, a gente também precisa respeitar a maturidade adolescente. E não pensar, nossa, tá demais, ou tá de menos. A gente tem que respeitar até os velhinhos. Ele fica falando que sente, é porque não sente mais nada, não sente a junta. Por exemplo. Vai lá no culto pra tu ver. Vai lá não sente mais nada, é só velho, não sei o quê. Ou, por exemplo, se você senta com um adolescente, ele vai contar ele vai questionar muitas coisas. Alguns problemas pequeniníssimos para ele são grandes. Não é que são pequenos, é porque realmente, né, a cabeça deles processa de uma velocidade diferente. É do tamanho da cabeça deles. É a fase de questionar, pô. É porque é do tamanho da cabeça deles. O problema é pequeno, a cabeça deles é pequena. Não, senhor. Mas não é que... Não, mas acho que é uma fase de questionar eles são intensos. Eles são intensos e como eu tenho saudade de ser daquele eles jeito. Vivem tudo, é como se eles vivessem tudo integralmente. Eles são plenos no que vivem. Plenos no que pensam, por exemplo. Se eles estão ansiosos, eles estão ansiosos mesmo. E assim, para um cuidador, para um líder de adolescente, por exemplo, ele precisa ter paciência e ele precisa ter empatia para sentar e compreender e envolver aquele adolescente, ouvir, parar para ouvir e ter prazer em ouvir. Porque um adolescente também sabe quando o adulto não está tendo prazer em ouvir. Com certeza. Né? Quando ele sabe. É tudo muito da comunicação, né? Eu vejo, a gente estava falando aqui dessa questão de direcionar a criança e tudo, do adolescente em si. É saber como se comunicar para falar, né? Eu vejo que lá no jiu-jitsu, dia de sábado dá mais criança. E aí um dia desses estavam falando assim, isso, mas tu tem paciência. Mas é porque assim, se tu vai ensinar uma coisa para uma criança, a primeira coisa que tu tem que ter dela é confiança, né? Sim. Tu não vai ter confiança tu falando normal, igual um adulto. Aí eu começo a conversar um monte de história, nada a ver, e aí eles começam a questionar. E eu começo a ir contando mais história, nada a ver, para elas poderem questionar aquilo que eu vou falar ou não, até se conectar para na hora que eu for passar algo para eles, não, aqui dá para mim fazer. É até aquela questão de questionar, será que tu aprendeu mesmo? Eu só vou voltar aqui quando tu me disser que tu aprendeu. Ele, não, volta aqui porque é desse jeito, desse jeito. Eu falei, tá certo então. A verdade é que eu acho que eles poucos são ouvidos. Então, quando ele encontra alguém que, tipo, deu moral pra eles, então eles se abrem. E aí eles grudam em ti e aí eles só querem saber de ti, vamos dizer assim. Não é isso? Então, mas porque, às vezes, como pais, a gente tá Inclusive, a Mel ainda quer saber, por que tu ainda não casou? Não. Fala, nada ela me solta. Uma hora eu vou ter que falar a verdade pra minha filha. Até esqueci o que é polêmico. Oh, Deus, ajuda. Estourou, viu?
Sei mais não, pode perguntar outra coisa. A parte de ser ouvido, de conectar. Eles não são muito ouvidos, então quando eles ouvem, alguém escuta eles e dá atenção para eles, eles se apegam muito a isso. Muito bom, mas não era isso não, eu não sei mais o que é. Daqui a pouco volta. Mas tá, então deixa eu fazer uma outra pergunta, porque a gente... Já sei. Ela já... Deixa ela rir. Só deixa ela rir, por favor. Não, a minha risada é muito cara. Esqueci de novo. Tô quase. É assim, quando eles são crianças, nós pais, a gente sempre vive pilhado, né? Com tantas coisas pra fazer. E... Não é nem os pais, na verdade, todo mundo, né? Todo mundo vive em correria. E aí uma criança chega perto de você... e aí trazendo mesmo pra dentro de casa, pro pai, não sei o que, lá na escola hoje aconteceu isso, pai, e é informação que não se acaba mais, né? E você que tá pilhado, o que você faz? Daqui a pouco. E você vai afastando essa criança de você. Aí chega lá na adolescência, aí você quer, filho, o que tá passando com você? Filho, o que tá acontecendo? Aí ele não vai mais se abrir. Porque você fechou as portas. Entendeu? Você fechou as portas. Então eu acho que é a gente realmente ser intencional em cada fase. Assim, é entender que quando é pequeno é umas conversas que não tem nada a ver, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Mas assim, você precisa realmente entrar nesse mundo e ouvir e fazer. E eles precisam entender que é importante aquilo para você, porque aí vai ser natural. Quando vierem as primeiras crises dali no início da adolescência que todo mundo vive, as pessoas que eles vão correr para aqueles que sempre ouviram. Né? Então tem que ser a gente. Pois deixa eu falar sobre um outro tipo de comunicação e de expressão do sentimento ou do quebrantamento. Os maiores adolescentes, eu vou polemizar. Os maiores adolescentes, pessoal artístico, talentoso, do Ministério de Louvor. Eita, Globo. Tem estrelinha? Pessoal, bênção. Não tem não. Bênção, Tem porque no ministério que eu lidero não tem artista. Não, mas só assim... tem adorador. Tem adorador. Uma vez eu perguntei isso tinha um pessoal do ministério e eu perguntei assim, quem que era cantor? Aí alguns levantaram a mão, eu falei, achei que vocês eram levita. Aí eles ficaram meio sem graça na hora, mas eu fiz pra provocar. Mas depois eu expliquei o porquê. Mas é porque no contexto... conversa com eles, adolescentes odeiam eles. A gente estava conversando sobre como transbordar daquilo que a gente tem. Sim. E a percepção de um artista e de um levita é diferente. Sim. Precisa ser diferente. Né? Mas a questão não é sobre eles, é sobre como você, como líder, como que é essa diferença de sair de um ambiente onde... E eu falei brincando, mas quem tem o lado artístico mais envolvido tem uma sensibilidade maior também. Sim. Isso é normal. Então, como que é lidar com pais, mães talentosos que têm os seus problemas, mas também são sensíveis a muita coisa e você tem que gerenciar isso nesse meio? Na verdade, tudo parte do ensino, né, que a gente faz. Mas eu, particularmente, sempre, em toda a minha caminhada, em toda a minha jornada, eu sempre entendi que eu não sou uma artista, que eu não sou uma cantora, apesar de ter um talento, entende? Então, assim, isso pra mim é muito forte. Por exemplo, eu nunca subo pensando em executar uma canção. Eu subo no altar para eu buscar a presença, para eu me conectar, para eu liderar uma igreja em adoração, para eu conduzir pessoas ao coração de Deus. Então, assim, esse é o meu propósito, né, ao fazer isso, ao executar isso. Então, para mim, isso é muito natural. Então, automaticamente, vai se tornando muito natural também eu compartilhar isso com os demais, né, membros do Ministério de Louvor. Então, isso é o que eu mais converso com eles, é o que eu mais comunico a eles, é o que a gente mais tenta trazer, essa visão. É que nós não somos artistas, nós não somos cantores, mas nós somos sacerdotes. E nós somos pessoas que Deus escolheu
que possuem um encargo e que nossa missão é realmente conduzir pessoas para mais próximo do coração de Deus. Quando você tem forte um propósito na sua mente, né, no seu coração, eu acho que esse senso esse ego, ele tende a diminuir. Então, assim, como que eu tenho trabalhado? Eu tenho trabalhado para gerar esse senso de responsabilidade com a igreja, esse senso de a nossa prioridade é liderar, o nosso propósito não é executar uma escala, que é o que eu sempre falo para eles. Nosso propósito maior é edificar uma igreja. Então, eu vou tornando esse senso de propósito forte, claro, entendeu? Para que esse ego, para que esse estrelismo, eu não queria usar essa palavra, mas amém. Para que esse estrelismo vá diminuindo. Então, assim, eu sempre converso também com a maioria deles que todo artista ele vai ter uma luta, né? Ele vai travar uma luta. Se você disser assim, não, você não tem um egozinho aí que você tem que matar todos, você está mentindo. Então, assim, eu acho que ensinar também que você precisa matar esse ego, que você precisa diminuir, assim, fazer morrer essa carne dentro de você é muito importante também. É porque existe um limite e passou um pouquinho desse limite já fica muito ruim, que é eu vejo da seguinte forma, né? Eu acho que toda pessoa que é boa em alguma coisa, ela precisa saber e ela não pode ter medo de falar sobre aquilo que ela faz de bom, que ela faz bem. Sim. Só que subir um pouquinho dessa linha, você já começa a se apoiar demais nisso. Ou a querer reconhecimento e benefício por causa daquilo. E é aí que vira um estrelismo. Então, o limite, assim, chegou naquele limite, passou muito pouco, já azeda rápido tudo. Sim. Porque já fica palpável quando a pessoa tem esse estrelismo. Fala só sobre isso, né? Então eu acho que você discerne, né? Você sente. É isso. Porque e é uma coisa que de fato assim, azeda muito rápido, mas eu acho importante, por exemplo, uma pessoa que tem esse talento, não ficar se escondendo, tipo, não, eu não sei cantar, eu não sei, não. Sim. Você não vai agregar assim, muito pra ninguém. O que eu penso? Que às vezes as pessoas têm, e não é só no cantar, em várias coisas, as pessoas têm uma certa, vamos dizer assim, uma falsa humildade. Tipo... Isso é cultural. Por exemplo, a Stephanie canta muito bem. Aí eu chego pra ela... Aí eu chego pra ela... Sinceridade. Aí eu chego pra ela e falo, nossa, Stephanie, foi lindo, você cantou muito lindo. Ela falou, nada, para. Mas ela também se achou bonita, entendeu? Tipo assim, ela também achou que ela cantou bonito. Então, o que eu tenho aprendido, na verdade? Que a nossa resposta é, obrigada, glória a Deus. Por quê? Eu fui bem, mas a glória é de Deus. Então não tem problema em eu ser boa em algo, em ela cantar, em você, enfim, não tem problema. Porque o Senhor nos chamou para ser esse sal e essa luz da terra. E a luz, ela é essa que brilha, mas não... eu assisti uma aula muito interessante sobre isso. Por exemplo, ninguém vai numa churrascaria para comer sal. Ei, vim comer sal. Ninguém vai. Mas... uma carne vier sem sal, não tem graça nenhuma. Eu vou para comer a carne, mas ela sem o sal não faz sentido. Da mesma forma, eu não chego numa festa e cadê a luz daqui? Ninguém olha. Olha que tá tudo lindo, mas se apagar, não viu nada. Então, quando a Bíblia fala que a gente tem que ser sal e luz, a gente vai ser colocado nesse lugar de destaque, vamos dizer assim. Mas entendendo que não sou eu só sou o sal, o importante é a carne. Eu só sou a luz, o importante é a decoração, entende? Então é tudo para a glória de Deus. Na verdade, parte do entendimento de que a gente nasceu para refletir a glória dele, né? Não é nossa. Agora sim, pastora, até chegar nesse lugar onde a gente responde, obrigada, mas a glória é de Deus, a gente passa por um tratamento. Eu passei pelos 3 lugares. Até chegar nesse terceiro lugar, eu passei pelos 2. Antes as pessoas falavam assim, nossa, você é bom nisso. Eu falei assim, eu sei. Sim, meu pai. Muito, por sinal. Aí eu falava. Contou a novidade agora. Então, fala assim, e aí, qual que é a novidade depois disso aí? Eu falei assim, rapaz, você deve ter algum problema, você só reparou agora. Oh, Deus. Achou o caminho da cruz depois disso? Então, aí
eu falava assim, não, eu não posso ser assim. Sim. Aí eu comecei a fazer esse negócio de, ai não, que isso, são seus olhos. E aí eu falei assim, não, tá errado, pô, tá errado, porque essa falsa modéstia, se a pessoa tá reconhecendo qualidade e eu finjo que eu não sou, ou eu tô chamando ela de burra, ou... aí eu falei assim, não. Ele aí, é ótimo. Aí eu falei assim, não, eu tenho que entender o que é que eu preciso expor. E eu cheguei nesse, que é o ponto de equilíbrio, né? Eu falei assim, não. Aí eu comecei só a agradecer. Na verdade é porque o talento obrigado. precisa caminhar junto com o caráter, né? Isso. E aí quando você... Sentiu que ela me deu uma alfinetada aí, né? Claro que não! Eu acho que não, eu achei super Senti. normal. Pode continuar. Eu vou até Continua, parar, tu ia continua. falando, vai. Sim, Continua, aí eu continua. falei, né, que Meu Deus, eu Continua. disse só vocês têm que Continua. deixar eu falar, porque eu tô começando a me soltar. Aí, ó, 2 engasgou. horas Pisa depois, na embreagem vai. aí. O motor engasgou. Sim, aí a gente passa pela fase do tratamento, aí eu quero falar o que eu acredito, que é o que eu tenho procurado ao longo da minha jornada fazer, né? Aí a gente chega nessa fase onde a gente precisa expor o nosso coração para Deus, para Ele transplantar o nosso interior, para Ele mudar as motivações erradas, as intenções erradas, entende? E aí isso aí, esse processo, é só o Espírito Santo que faz. Aí, quanto mais o adorador, o artista, o cristão, o filho de Deus se expõe para esse Espírito, se expõe para essa glória de Deus, mais ele é transformado. O caráter, era Mais só o isso. caráter É porque ela dele falou é bonito transformado. e eu só falei Agora, uma o que frase. acontece? Aí, o que acontece? Muitas pessoas boas, talentosas, chegam na igreja, nossa, eu sou muito bom e eu estou pronto para ser a melhor artista, a melhor adoradora dessa igreja. E eu acho que não é por aí. Eu acredito que só o talento não é suficiente para que essa pessoa ela flua, e ela flua para a glória de Deus, e ela flua para que edifique, para edificar, entende? Uhum. Então, assim, qual é o caminho? É você reconhecer, mas você também expor o seu coração. E esse artista, esse adorador, permitir que o Espírito Santo transplante, molde, mude. E aí é um processo. Isso não significa que uma pessoa que ela é boa, ela vai precisar ficar no banco o resto da vida. Não, eu preciso estar perfeito para eu, não. Mas que à medida que ela execute, que ela funcione dentro da igreja, que ela faça, que ela sirva, ela vá permitindo também que o Senhor molde o caráter, molde, né, o interior dela. Deixe Deus transplantar. Eu acredito muito nesse processo, porque na verdade é o que eu tenho vivido desde o início. Por exemplo, no início da minha jornada eu comecei a ministrar, eu tinha lá para os 19 anos de idade. Não me pergunte quantos anos eu tenho agora. Não, a gente já fez as contas. Mas assim, desde o início, quando eu recebia aplauso, ou quando alguém via, nossa, foi muito bom, eu ficava calada no início, porque eu não entendia ainda, né? Aí ficava processando algo aqui dentro de mim, mas eu ia para Deus. Senhor, eu nem pedi para estar aqui, Pai. Aí eu orava a Deus, expunha meu coração ao Senhor. Então, assim, eu permiti que esse processo de morrer para mim mesma acontecesse. Ela entende? morreu, né? A primeira vez que eu elogiei a pastora Stephanie, ela falou assim, tá bom. Eu fui todo, né, não conheci ela direito, falei, pastora, eu queria te dizer isso. Ela falou, tá bom. Então, tá bem. Tudo bem. Normal. Mas esse processo que você está falando, eu vi isso acontecer. Eu não venho ao caso citar o nome da pessoa, mas agora está no Ministério de Louvor. Conheci ele tem uns 10 anos atrás. E eu lembro que ele sempre foi muito talentoso. E as pessoas, meio que todo mundo em volta dele falava, você tem que ir, você tem que cantar, você tem que cantar. E aí ele cantava pelo talento. Sim. E não porque o coração dele estava naquilo. E aí ele saiu, enfim, passei um tempo sem encontrar com ele, encontrei com ele de volta lá na Esperança. E aí quando eu olhei pra ele, eu falei assim, cara, eu ainda vou te ver lá em cima. E ele falou, não, na hora que for da vontade de Deus e tal. E eu já, porque ele passou pela audição e fez tudo, eu sabe quando você vê que assim, é uma pessoa completamente diferente. Tem uma humildade hoje ao falar do dom que ele transborda, que você fala assim, agora Deus está usando o dom dele. Agora ele entendeu. Isso, então, e é muito bonito ver esse processo, porque
quando você conhece a pessoa lá fora, você tem que estar o tempo todo se provando e se mostrando. E lá você não tem essa necessidade. Às vezes uma pessoa que nem é tão talentosa entrega de uma forma que entra mais no nosso coração por causa por causa da devoção da pessoa, da verdade da pessoa, exatamente. Então, eu acho que é nessas horas que diferencia o artista do levita, entendeu? E você tem talento, professora? Ou pastora? Vários. Pregadora. Eu sou, Eu sei. Mas você também tinha muita resistência. Eu lembro até hoje, quando a gente fez aquelas 12 horas de louvor e adoração, que eu acho que não estava nem programado para você subir e largou a chicotada em todo mundo. E aí... É porque assim, o Senhor Jesus está fazendo essas coisas comigo, mas aí as pessoas ficam me chamando assim de gente ruim. Olha, tá vendo? Até o microfone. Dizendo que eu sou gente ruim. Chamaram, eu vi. Chamaram de bruta. O poder está nas minhas mãos. Não, mas eu quero falar disso. Mas eu quero falar disso. Sim. Do que? Da sua brutalidade? Eu fui uma adolescente muito tagarela. Eu falava muito. E eu me meti em confusão que não era minha, por causa das minhas amigas, enfim, falava muito. E quando eu tinha 19 anos, eu fiz um jejum. Eu passei um dia em silêncio. O Senhor ministrou isso no meu coração, e eu passei um dia em silêncio. Eu estava na Escola do Clamor, e lá eu passei um dia em silêncio, eu só podia falar se fosse para orar, ou se fosse para cantar. Falava com Deus, né? Mas com as pessoas não. E ali eu ficava, mas eu me juntava às pessoas. Então, eu estava numa roda como essa, mas eu ficava calada e todo mundo falando. Enquanto as pessoas falavam, eu tinha a minha opinião sobre aquele assunto. E quando eu falava assim, poxa, eu queria falar tal coisa. E aí, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Mas o que tu vai falar? Vai ajudar, vai somar, vai edificar, ou tu vai falar porque é o teu achismo, tu vai falar porque... Por que tu quer falar? E foi um dia inteiro de uma guerra muito grande dentro de mim, por que eu ia falar aquilo que eu queria falar. E desde então, eu aprendi muito essa lição, assim. Enfim, ao longo dos anos, eu sou uma pessoa que eu não consigo... na verdade, desde sempre. Por exemplo, tu me olhou com a cara ruim, aí eu fico assim, acho que o Olavo tá com alguma coisa. Eu não consigo só passar, entende? Constipado. A cara dele não ajuda. Eu preciso parar e tipo assim, Olavo, e aí? Tá acontecendo alguma coisa? Qual é o teu problema? Então, qual é o teu problema? Tá doido? Não. Enfim. Quem tem isso, não pergunta qual é o teu problema. Qual é o teu problema? Comigo. Porque a pessoa tem certeza que é pessoal o negócio. Eu sei porque eu já fui assim. E aí, assim, então hoje eu entendo que existe uma diferença liderando, né, tanto adultos quanto... Porque, assim, criança, você não fala ativamente na vida dela. A gente entende que são os pais que falam. Né? Então, liderando adultos... Desculpa. Como assim? É tipo assim, o meu papel eu não discipulo uma criança. Quem discipula esse papel, essa responsabilidade, ela é do pai. A Bíblia fala disso. Então, o meu papel é de ser... Eu sou uma auxiliadora, vamos dizer assim. O meu pastoreio é direcionando, é ensinando, mas discipular, porque discipular é vida na vida, é o tempo todo. Eu acho que isso em todas as fases. Porque com adolescente é a mesma coisa. São os pais, porque... É Deuteronômio que fala disso. É o pai quem é ao acordar, ao andar, ao sentar. É o pai. Esse inclusive, é o papel. Até para não tirar a responsabilidade, né? Exatamente. Inclusive, esse é um desafio, assim, na rede de adolescentes, porque às vezes isso acontece, vamos dizer que é sempre, né? Às vezes acontece da gente estar ensinando algo, né? E em casa ele está aprendendo de forma totalmente diferente. Aí é onde acontece o grande choque, né?
E ele vai fazer o quê? Que o que a gente está ensinando ou o que o pai está ensinando? Ele Me responda, você que é mais inteligente. Normalmente ele vai fazer o que o pai tá ensinando. Mas em muitos depende da casos, faixa etária, os né? pais vão ser discipulados através do que o filho aprendeu com vocês. Que é o que acontece Isso acontece muito na muito rede, também. tem... Por isso que eu te De perguntei, adolescentes. porque assim, eu entendo que a responsabilidade é dos pais. Mas eu também, a importância desse discipulado velado, digamos assim, que vocês exercem, ele é muito grande, porque tem muito, por exemplo, quando a gente começou a visitar a Esperança, eu tinha saído de uma liderança de adolescentes em outra igreja, e a gente tava ainda naquela de tipo, sabe, vai no culto da manhã e à noite ia na outra, porque não tava conseguindo desvencilhar. E aí as crianças começaram a gostar do Kids. E aí a Emily começou a se envolver com os adolescentes. Então a gente começou a não ter, tipo, a gente começou a ser incomodado porque as crianças já estavam gostando de ir, já estavam se adaptando, até que teve um momento que a Emily falou assim, eu não quero mais voltar lá. Porque não, foi aqui que eu me encontrei, foi aqui que eu sinto vontade de servir. E inclusive foi quando a gente teve uma virada de chave, que foi assim, eu tinha sido líder de adolescente, mas eu não era mais. E aí passou um período de tempo e a Emily começou a despertar. E aí eu falei assim, o exemplo dela não sou mais eu. E o exemplo dela não é a mãe. Então, quem que é o exemplo dela? Porque não somos nós. Então, aquilo que ela estava vivendo através da liderança de vocês começou a falar na nossa vida. Mas e a gente falou assim, isso? a gente tem que assumir o nosso papel. Sabe o que é isso? Quanto menor a criança é, maior é o seu governo sobre ela. Quanto maior ele fica, maior agora é a sua influência. Só que aí não é mais só a sua influência. Aí agora ele já tem várias influências. E às vezes as influências de fora, elas são mais fortes. Mas aí, no meu aspecto, que é da criança, precisa ser o pai. Porque... Foi o que a gente entendeu. Porque eu falei assim, porque mesmo sendo... As influências da Emily eram pastores. Era pastor Stephanie e o pastor Júnior. Mas eu virei para Renata e falei assim, não me interessa se são pastores. A influência dela tem que vir de dentro de casa. Então a gente tem que assumir esse papel. A gente deu sorte que eram pastores. Sim. Entendeu? Mas independente. Essa influência pode ser. Exatamente, porque tem muitos outros adolescentes que o papel, o espaço estava vago. Graças a Deus, quem ocupou aquele papel temporariamente foram os pastores. Porque a gente estava muito frio. Mas a gente falou, não, agora a gente tem que assumir o nosso papel de verdade. E a gente correu atrás. Entendeu? Aí, voltando lá no meu assunto, né? Da fala, porque não terminei, agora que eu lembrei. Eu nem sei porque que a gente foi para esse outro, né? Mas tudo bem. Liderando, né, pessoas e tendo que falar assuntos sérios, né, com as pessoas muitas vezes, eu fui entendendo e aprendendo que, na verdade, existe uma diferença entre o confronto e a afronta. E as pessoas, muitas vezes, elas afrontam. E eu não acredito que tem crescimento na afronta, entende? Porque ali eu perco o coração. Então, assim, eu sou essa bruta quando o povo brinca e fala, mas é porque, assim, de verdade, eu preciso falar a verdade em alguns momentos. Mas eu acho, então vamos deixar de discipular agora, que agora eu vou discipular ela. Só que essa fala, espera. Podcast é meu. Só que essa fala, esse confronto é o que faz crescer, e ele precisa ser em amor. Então, assim, eu não posso chegar, eu vou chegar pra ti e vou, eu acho que tu, isso. Tipo, a gente nem se conhece. Beleza, então, falou. Exatamente, vai falar sobre a tua vida, né? Tipo, Exato. não tem nada a ver, eu não conheço. Agora, eu chegar pra alguém que a gente já acompanha, a pessoa sabe que eu tenho um carinho, que eu tenho um respeito, né? Que eu tô ali, que eu me importo com aquela pessoa, então recebe de uma outra forma. Só que hoje as pessoas não estão acostumadas a serem diretas. a serem verdadeiras. Era isso que eu ia falar. Exato, as ser pessoas direto, confundem, verdadeiro. na verdade, o que as pessoas... muita gente fala sobre... porque
pastora Ellen é bruta, ou às vezes falam Olavo... Muita gente fala, essa frase ela é importante, alguém grava ela pra mim. Mas isso não tem a ver com a brutalidade das palavras que você usa, tem a ver com a sensibilidade das pessoas. E existe uma diferença muito importante nisso, por quê? Porque a brutalidade ou a força que as suas palavras têm, a gente usa como brutalidade porque foi a força necessária para romper algumas barreiras. Sim. Criadas pelo excesso de sensibilidade, porque pouca gente tem a coragem de se sobrepor a isso. Sim. Eu, em menor escala, obviamente, eu vi muito acontecer disso no Ministério de Homens. Às vezes, quem estava de fora falava assim, não, mas o Olavo é muito bruto. Só que quem estava dentro do ministério entendia que se não for direto, se você não confrontar, aquela barreira não se rompe. E aí a pessoa fica, sabe, você cede às desculpas que a pessoa dá. Aí por exemplo, você vai confrontar um cara, aí ele começa a levantar um monte de barreira, impor um monte de desculpa, e você fala, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente eu vi isso acontecer com alguns homens que toda semana o cara reclamava sobre a mesma coisa. Aí viraram, e não foi nem eu, foi uma outra pessoa, virou pra ele e falou assim, tá, você tá um mês reclamando. Falando disso aí. Que hora você vai virar homem e fazer alguma coisa sobre isso? E ele, na hora, sempre tem esse cara é doido de falar comigo desse jeito. Aí depois você entende assim, não, eu precisava ouvir desse jeito. Senão eu ia continuar dando desculpa. Porque dar desculpa e você se colocar no lugar de vítima é mais confortável, né, do que você levantar e fazer alguma coisa. Então, a brutalidade, a sua brutalidade, não vou dizer de todos, porque eu sei que a tua tem amor, mas a sua brutalidade, ela é necessária. Mas não é brutalidade, não. Eu escuto isso direto. Não, tu nunca escutou ela falando com os outros, moço? Não, tô brincando. Não, mas eu acho, gente, eu acho alguém que é que já muito... me escutou, por favor, Por que acha que o pastor Glauco foi fazer Muay Thai? Gente do céu. Autodefesa. Alguém que já me escutou, Por que você é bruto também? Os brutos entendem. Ai, meu Deus. Não, mas esse processo é interessante. Você falou, como liderança, a parte desse voto de silêncio, eu digo muito, o silêncio é muito importante. Se a pessoa não sabe fazer silêncio, ela não vai aprender a liderar nunca. Sim. Porque é ali que você vai conectar com a pessoa, ouvindo ela. E às vezes, liderar precisa ser direto, que nem o Olavo falou. Tu quer mudança? Quero. Tu vai ter que ouvir umas coisas. E às vezes parece brutalidade justamente por conta disso, da cultura do mimimi e tal, de não ser direto, de querer resolver. No seu papel de líder, no nosso papel que a gente faz de liderar, muitas vezes também, a gente precisa ser direto. Sim. Eu não estou liderando uma pessoa, é liderança, então são várias pessoas. Imagina eu ter que estar passando a mão na cabeça de todo. É mesmo. Vai dar o final do dia que você não conversou com 10 pessoas, porque você vai estar só falando, e ninguém saiu do lugar. Sim, e não está dando solução. Então, esse papel de ouvir é para na hora que eu tiver o meu retorno, ele ser direto e conclusivo. Aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, não tem outro jeitinho de me explicar, não? Não tem não, filho. É isso aí, ó. Vai bem por aqui, por essa rua aqui. E se não existe se não, vai por aqui, pronto, e faz aqui. Tu não quer, né, um conselho? Vai aqui, ó, vai reto. Então, olha, muitas vezes acaba sendo, vamos dizer assim, criado esse estereotipo de que é brutalidade, mas eu entendo que precisa ser direto. Tem que ter um... Eu aprendi às vezes, perguntar, posso te dizer uma verdade? Sim. E aí a pessoa me dá o aval, né? Sim ou não. É importante. Ela não aí sabe nem o tamanho da pedrada que ela vai levar. Mas ela diz sim, porque é educada. Quer que eu seja sincero? Mas na verdade, assim, eu já vi muitas pessoas indo pelo caminho ruim, né, por ver liderança que se esquivou da verdade, que a pastora Ellen está falando. E eu acho que quando o assunto é mudança, né, é importante a pessoa trazer uma verdade bem dita, obviamente, para que aquela pessoa mude uma atitude. Porque às vezes ela está com a expectativa enorme de chegar a um lugar,
mas as próprias atitudes dela estão impedindo ela de chegar nesse lugar. E aí, quando você dá uma direção, você consegue influenciar de uma forma mais incisiva, né? É que nem ela falou. Você acha que a pessoa está sendo bruta? É aquela coisa. É a forma como você está ouvindo. Então, como você está ouvindo que tem que ser alterado. Porque o que a gente fala muito aqui quando a gente traz para a empresa, traz para a pessoa, para o desenvolvimento pessoal, esse treinamento de comunicação, é qual a informação está vindo junto com as palavras que estão sendo ditas. Você foca nas palavras ou você foca na informação que tem que ser dita? Porque eu vou falar de uma forma regional, posso falar de uma forma mais de um tom maior, de uma velocidade maior, de uma calma nem tanto. O Olavo vai falar de um jeito, o Rafael já vai falar de outro. São formas de falar diferentes, mas que a informação está passando, sim, a informação é a mesma. O teu ouvido que tem que estar treinado. Então, muito da comunicação, na verdade, saber ouvir. A pessoa que recebe, ela nunca vai estar treinada para ouvir algo que ela não quer ouvir. Eu vou dar um exemplo. Eu e meu marido atendemos uma vez um casal, né, onde estava tendo umas tretas e tal. E aí nós conversamos e falamos muitas verdades nesse dia. Muitas mesmo. E eu lembro que esse casal, né, um deles saiu chateado, né? E passou vários dias chateado com a gente. Só que depois de alguns dias, essa mesma pessoa que saiu chateada, né, que saiu zangada, ela disse que saiu zangada comigo. Ela chegou e veio agradecer. Pastor, muito obrigado, porque depois daquele dia, né, com as verdades que eu ouvi, o meu casamento começou a ser alterado e eu, depois de alguns dias, né, percebi que realmente eu estava errada. Então, assim, eu acho que a gente não pode deixar de falar as verdades. Eu acho engraçado você falar isso, porque eu tenho esse perfil. Eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, eu falei, ó, quando você for me chamar a atenção, não se preocupa com a minha reação. Fala do jeito que você tiver que falar, mas fala de jeito duro, porque senão eu não entendo. Porque eu vou... mas é um mecanismo de defesa. Se você abrandar muito o negócio, pra mim vai falar assim, mamão com açúcar. Desentendido, ele dá um mas eu sou assim, se não for no ferro e fogo, a mensagem não entra. E eu já falo, ó, não se preocupa com a minha reação, porque eu não vou receber bem. Uhum. Porque eu sou orgulhoso. Mas depois que... ele falando, depois ele tá no caminho da cruz, depois que eu digerir a informação, sim, eu vou chegar onde você quer que eu chegue. Sim. Então, eu sempre falo isso. Uma coisa que eu aprendi dentro do processo de liderança foi, eu sempre falo assim, você quer ouvir o quê? Você quer ouvir a verdade que te valida ou você quer ouvir a verdade de verdade? Sim. Porque normalmente... Ou que vai alterar a sua vida, ou que vai mudar algo, né? No seu porque normalmente as pessoas trazem um problema querendo só que você fale assim, não, realmente, você tá certo. Sim, é verdade. Olha, assim, aquela história do ponto cego do carro, né? Todo mundo tem. E muitas vezes a gente não se enxerga. Começou de escola, né? Não comecei. E é por isso que a gente precisa, a gente não... mas é verdade, a gente não se enxerga em algumas coisas. Uhum. E é aí onde a gente precisa dessa segunda pessoa, né? E eu aprendi uma frase recentemente. Como é? Anota essa frase. Eu não sei falar esse nome. Anota essa frase, Isso aqui é código nosso. De quando você não fala para o outro o que ele precisa mudar, você tira dele a oportunidade dele mudar. Então, tendo as palavras certas, mas a gente precisa falar. Principalmente se você ama essa pessoa. Principalmente no trabalho, né? Se você quer o crescimento de verdade daquela pessoa, a gente precisa falar. Porque, senão, tem coisas que... Olha, meu marido já me disse coisas sobre a minha vida que eu digo, não, moço, sou eu não. Não sou eu tenho certeza. E principalmente, assim, por exemplo, às vezes... quando eu casei com algumas coisas. Eu nunca vou fazer isso com meu marido. Eu nunca vou falar isso pro meu marido. Você casa com algumas coisas nunca assim, vou bater nele. Ele nunca vai precisar ir pro Muay Thai. Nunca. E aí, quando de repente a pessoa vem e fala assim, você fez isso comigo. Eu falei, meu Deus, como que eu fiz isso? Quando? Então, assim, é o teu ponto cego. A gente não vê. E a gente precisa do outro.
Por isso que precisamos ter pessoas, verdadeiras pessoas, com quem nós podemos contar, com quem nós podemos abrir o nosso coração, quem nos conhece, sabe? Porque quem conhece, assim, eu digo que até sobre nós, sobre os nossos filhos, a gente tem que conhecer os podres dos nossos filhos, alguém tem que conhecer nossos podres para poder nos ajudar, porque senão você fica lá andando a vida toda achando que tu é maravilhosa, que tu é maravilhoso, até o belo dia que tu vai se debater com o espelho e aí se deu mal. E deixa eu te perguntar, qual que é o critério Do quê? para escolher essas pessoas? Ah, não sei. Escute. Não sei. O critério de escolher as pessoas para abrir o coração? Eu acho que o primeiro ponto é empatia, né? Assim, você precisa ter empatia por aquela pessoa. Não, é como que vai achar a pessoa. E não é só a pessoa... Não, é porque não é só a pessoa que você pode abrir o seu coração. São as pessoas que vão São pessoas de confiança. Tô falando assim, empatia, por exemplo... Alguém chegou na igreja e vai escolher uma liderança. Ela vai escolher a liderança que ela se identifica. Se não for da igreja? Eu tô falando no teu caso, no caso de vocês. Ah, ok. Como que vocês, qual o critério que vocês encontraram para falar assim, não, eu posso falar são essas pessoas. Assunto. Não é só que assunto, você né? pode falar, porque tem muita gente que é da confiança. Tem muita gente que é da minha confiança. Mas isso não significa que eu vou abrir os meus problemas, Sim. eu vou buscar nelas que me levem adiante, entendeu? Sim. Quem são as pessoas que fazem vocês, como que vocês escolhem as pessoas que fazem vocês crescer? Eita. Eu acho que no contexto igreja, né, do qual nós estamos conversando, no nosso caso não tem nem escolha, porque a gente já escolheu e é o pastor, nosso pastor é a nossa liderança, que é a cobertura, né? Mas eu acho que para alguém assim que está chegando, ela precisa identificar, perceber maturidade espiritual, principalmente. Maturidade, né? Em termos de personalidade, de vida, idade, talvez. Mas maturidade espiritual. Assim, eu acho que isso é um ponto muito importante. Fora isso... Assim, nesse contexto de igreja, como ela disse, existe uma árvore genealógica. Obrigada. Tessalonicenses. Existe essa árvore aí. Então, tem os pastores, tem supervisores, existe uma rede de cuidados, né? Para poder um tá cuidando do outro. Aí, no caso, na hora de escolher, que é a pergunta, né? Sim, eu acho que uma pessoa ela precisa escolher pela maturidade, ela precisa escolher pela identificação. Acho que Entendi. E aí, no nosso caso em específico, no meu caso em específico, por exemplo, tem assuntos que eu quero... eu acho que fulano tem algo para me acrescentar. Não necessariamente eu preciso chegar lá e contar o B.O. todinho, mas eu posso ir gerando uma conexão com essa pessoa. E eu posso ir aos poucos e aí fazendo esse processo de construção de confiança, enfim. Eu acho que a gente precisa saber se conectar com as pessoas certas, assim. Esse se conectar com as pessoas certas vai nos fazendo crescer, sem necessariamente eu preciso ficar... Porque, assim, eu tenho uma questão, né? A gente fala de abrir a vida, mas tem gente que abre a vida demais. Sim. Tipo, todo mundo sentou aqui contigo, o tempo todo tá... Eu tenho um chama pra esse negócio, eu não falei, velho. Às vezes eu sento aqui assim, a pessoa acho que vai passando assim, fala... Meu filho, eu tô com tanto problema ali, não sei o que, blá, 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 blá. Eu falei, a gente foi visitar um cliente, ei, irmão, peraí que eu nem pegou conheço. o elevador do Medical Center, quando chegou no segundo andar, a senhora que tava conversando com ele começou a chorar já. Meu para Deus! Eu vou ser um pouco espiritual agora. Mas eu Seja lembrei, muito, eu não tem lembrei problema. de uma, assim, respondendo essa pergunta, eu lembrei de algumas experiências, né, que eu já tive. Já teve situações na minha vida que Deus me direcionou a procurar a pessoa tal. Eu comecei a sentir vontade de conversar com a pessoa, vontade. Aí eu, não, isso é da minha cabeça e tal. Mas aí eu, não, decidi, né, ir lá e seguir meu coração. E fui,
compartilhei com a pessoa, era madura, obviamente, mas foi muito bom, era como se Deus estivesse me dizendo assim, olha, é aquela pessoa que tem a resposta para aquilo que você está precisando, ou que vai te ajudar a chegar nessa resposta. E já houveram algumas situações que isso aconteceu, inclusive no tempo do meu casamento foi um dos exemplos. Só não posso contar. Não, por que eu pergunto? Assim, mas eu, na verdade, eu aprendi isso na igreja e eu comecei a aplicar isso fora. Existem pessoas, por exemplo, Marcos André. Eu não tenho nada a ver com o Marcos André. A gente não tem nem perto da mesma idade, os mesmos gostos, o mesmo temperamento. Mas ele é um cara que eu sei que quando eu precisar conversar com ele, ele vai me dar uma perspectiva diferente e confiável daquilo que eu estou vivendo. Ou daquilo que eu preciso viver. E ele não vai ter muitas restrições, até porque eu acho que ele já entendeu um pouquinho como que eu sou. Ele não vai ter muita restrição ao falar o que eu devo ouvir. Entendeu? Então, e aí eu fui entendendo que normalmente as pessoas que eu preciso escolher não são as pessoas que eu gostaria de escolher. Entendeu? Sim. As pessoas, o meu critério normalmente se for parecido demais comigo, não vale. Não pode. Não vale. Porque mas é o que eu tô falando, assim, eu não gosto que as pessoas me validem demais, assim, sabe? Quando concorda demais comigo, eu vejo que tem alguma coisa errada. Então, ou a pessoa tá com medo de expor uma opinião, ou a opinião tá dos dois. Quem concorda contigo? A maioria. Sou muito inteligente. Tu concorda com ele? Você tá brincando. Ninguém concorda com ele, eu não tô entendendo onde é que ele quer chegar com isso. Então, eu vejo que isso... Só que existe uma diferença, porque a gente tá falando da questão da liderança. Em determinadas situações, por exemplo, a gente trabalha com gestão de pessoas, com liderança dentro de empresas. Tem situações que não tem muita conversa, que o Vinícius está falando, não, esse é o caminho, tem que fazer isso e acabou. E aí não importa se você... O meu pai tinha um ditado, que ele falava assim, não importa se o pato é macho, eu quero o ovo. Então não interessa, mas a Stephanie ficou chateada. Tô nem aí se ela ficou chateada. Isso é um problema dela, Roberto Carlos e as baleias do Atlântico. Ela vai ter que fazer o que tem que fazer e acabou. Sim. E tem outras situações que você tem que virar e falar assim, não, peraí, vamos conversar, vamos ajeitar. Então, nesse papel de liderança, de comunicação, eu acho que, primeiramente, o líder tem que saber o que aplicar e em que tipo de situação, mas eu acho que o primeiro passo é o líder ensinar para os liderados dele que vai ter situação que não dá para pegar na mão. Que, sabe, que ou você acorda, levanta e vai, ou o negócio vai desandar de vez. Então, quando eles entendem essa diferença de perfil, por exemplo, vou dar uma situação, né, não espiritual, mas se isso aqui começar a pegar fogo, eu não posso virar para vocês e falar assim, a fumaça está incomodando? Vocês estão com medo de alguma coisa? Vocês têm que levantar e sair. Então, óbvio que você tem que saber guiar por esse processo, mas não existe uma outra solução. É aquela e acabou. E aí, quando você começa... Quando você adapta o seu liderado para ter esse discernimento, que eu acho que vem muito a ver... Fala, pastor. Pode continuar. Tem muito a ver com o que ele aprende, com o que ele... não só obediência pela obediência, mas obediência pelo respeito. Você consegue virar e falar assim, você está errado. Você precisa mudar agora o que muda e aí eu vou te ajudando ao longo no passo a passo. Entendeu? Eu acho que você tem a sabedoria de procurar a pessoa que é gabaritada, por exemplo. Que tem competência. Por exemplo, já aconteceu comigo isso. Foi até um dia desse. Eu estava com uma situação para resolver, assim, atípica. Algo assim que eu nunca... Sabe? Aquela situação que você nunca se deparou com ela. E aí, automaticamente, eu pensei, eu falei, eu não posso errar, não posso trazer uma palavra errada. E aí eu procurei alguém para conversar. Né? Alguém que era a parte, assim, fora a minha liderança, né?
E foi muito bom. Então eu procurei essa pessoa que eu sabia que ela tinha mais experiência que eu naquela área. Naquela área. É, o que eu estava procurando aqui, um versículo que diz assim, Provérbios 18, 21, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, eu acho que isso aqui precisa dirigir a nossa vida, assim, em qualquer aspecto. Seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Porque, de verdade, o que eu falo ou mata ou salva. Então, mesmo quando fala assim, porque quando você falou, a pessoa às vezes não quer ouvir ou não, eu acho que se a palavra foi de vida, a pessoa volta para pedir perdão. Sim. Entende? Bom. Tipo assim, ela ficou com raiva na hora, mas ela reconheceu, tipo assim, cara, eles estão certos no que eles estão falando. É porque às vezes aquilo que ela fala, mas me feriu, mas não foi porque no meu caso, por exemplo, se existem palavras que já me feriram, mas não me feriu porque a palavra era ruim, é porque o meu orgulho é grande. Sim. Entendeu? Sim, então, sim, eu gostei. Aí fica assim, mas porque eu aprendi. Eu apelidei ele de Zé Rancinho. Aí ele entender que ele tinha que mudar um pouco. Aí mas por quê? Mudar muito. Porque você tem Jesus está transformando ele. Eu comecei a sabendo, não, mas é porque assim, essa palavra é importante. Mas tá falando de palavra, de falar. Sim. Só que não falo antes, que é justamente o que a gente falou, é o ouvir. Para ela falar o que foi preciso e preciso no que foi falado, ela precisou ouvir. Ela teve que entender o que a pessoa falou e aí ela falou o que tinha que ser. A forma como a pessoa ouviu, teve um delay aí de alguns dias. Sim. Porque aí ela não foi precisa ao ouvir. Que é uma diferença enorme, mas você tem que buscar mesmo. Eu preciso falar com outra pessoa que conheça o temperamento do Olavo, por exemplo, para mim conversar com ele. Porque senão a forma com que eu for falar já vai ter o bloqueio automático. Porque na hora que eu falar é preciso ele ouvir, mas a forma com que eu falei não foi precisa. Mas o que eu quero falar, na verdade, uma coisa que eu quero deixar é de que é a fonte de quem está falando. Entende? Sim. É tipo assim, por que eu tô te falando? Sim. Qual é a minha motivação em te falar o que eu tô te falando? Eu acho que é aqui, ou eu salvo ou eu destruo. Porque a pessoa pode até não querer ouvir, mas na hora que ela quebrar a cara, ela vai falar, caramba, me falou, e eu que não ouvi. Entende? Porque era aquilo. Agora, quando a gente fala com o orgulho, quando a gente fala deixa eu falar bem aqui, porque esse bichinho não sei o quê, não sei o quê. A minha motivação tá errada. Aí aqui vai destruir. Não tem jeito, não tem como dar certo no final. É tipo isso que eu queria dizer. Agora deixa eu entrar diversificar um pouquinho o nosso tema. Vocês são duas mulheres que estão à frente de ministérios que têm uma importância muito grande, não só dentro da igreja, mas num contexto social também. Tem muita gente, numa igreja grande, tem muita gente que nem entende direito o que acontece dentro do ministério, mas sabe que os filhos estão lá. Como que vocês veem as dificuldades de viver isso? De ter, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer? De ter essa força para estar à frente desses ministérios, liderando outras mulheres mais velhas, liderando homens, pastoreando os filhos dos outros e ao mesmo tempo não entrar naquela de posso ser o que eu quiser e que ninguém manda em mim, entendeu? De ter aquele posicionamento, uma falsa força feminina. Em primeiro lugar, eu preciso me lembrar de que eu sou filha de Deus. E sendo filha de Deus, existe algo que eu tenho que refletir. O Senhor me criou para algo. E quando eu estou ali, fazendo várias funções e várias coisas, em todas elas eu continuo sendo filha de Deus. Então eu preciso constantemente me lembrar disso. Segundo ponto é estabelecer prioridades.
Então, a minha família, ela é a minha prioridade. Os meus filhos, estar com os meus filhos, enfim, estabelecer prioridade de que tem dia que eu tenho, vai ter algo, ontem, teve o Teatro de Páscoa. Então, significa que eu precisei me ausentar, às vezes, de algo em casa, porque eu estava focada nisso. Mas aí, logo em seguida, eu preciso compensar os meus filhos dessa falta que... Enfim, então eu acho que é esse jogo de cintura, de administrar, ser esposa, enfim, não sei se a resposta era essa, mas é tipo isso aí. Para mim é eu lembrar que eu sou filha e eu estabelecer bem as prioridades do que precisa fazer para que isso não se torne um peso. Eu não gosto de fazer as coisas com peso. Eu gosto de fazer com leveza, com alegria. Liderar pessoas mais velhas, por exemplo. Eu nem me lembro que são pessoas mais velhas. Como não? Só de olhar já dá pra ver, meu Deus, você que discipular um ancião. Eu nem me lembro que são pessoas mais velhas. Não, mas eu entendi. Você tá falando do ponto de vista interno. Eu tô falando de como o externo te afeta. Porque lá do lado de fora as pessoas não têm esse discernimento. Entendeu? Não quero responder. A pastora Stephanie entendeu. Entendi. Vamos lá. Vai lá. O primeiro ponto que eu julguei importante e que Deus tem me ensinado, né, é a permanecer nele. E aí, na prática, exige várias disciplinas, né? Mas, por quê? Porque eu acho que quando a gente está em Deus, a gente tem a força necessária para qualquer contexto, para qualquer situação. A gente tem a palavra para qualquer, né, para qualquer pessoa. E eu acho que permanecer em Deus e permanecer num lugar secreto é o que tem me dado força, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu... Um tempo desse, na verdade, quando eu cheguei na Esperança, eu estava ministrando e eu ajoelhei num momento lá e o Espírito Santo me falou assim: Stephanie, permaneça nesse lugar de oração. Eu nunca esqueci dessa palavra. Todas as vezes que a rotina tentava me roubar desse lugar, eu lembrava dessa palavra, da voz do Espírito Santo falando dentro de mim. Nunca deixe esse lugar. Nunca deixe o lugar secreto. O lugar onde você vai me ouvir, onde você vai ser fortalecida, o lugar onde você vai ser revigorada, o lugar onde você vai ser cheia, né, das palavras de vida. Então, eu acho que esses dois pontos, para mim, têm sido assim, os pontos principais, os pontos que têm permitido que eu prevaleça, ou que eu permaneça, que eu seja constante naquilo que eu tenho feito, né? Naquilo que eu tenho gerenciado, digamos assim. Então, eu acho que uma mulher, ela pode ser o mais vulnerável, o mais sensível possível. Mas uma mulher que ora, uma mulher, né, que está ali aos pés do Senhor, que busca permanecer em Deus, ela sempre vai ser uma mulher que, apesar de sensível, apesar de vulnerável, vai ser uma mulher forte. Então, esses são os dois princípios assim, que eu tenho, né, aos trancos e barrancos, lutado para sustentar na minha vida. Nadinha, só bater palma. Não, mas por que eu entendi as respostas de vocês. Por que isso é uma preocupação minha? Porque hoje em dia há uma confusão muito grande sobre qual é o papel de uma mulher, o que uma mulher pode, o que ela não pode. E aí existe até esse questionamento fora, assim, mas dentro da igreja, em ministérios, não sei o que, quem manda é uma mulher, mas o que é submissão, o que não é submissão, o que é obediência. Então, quando a gente, e de certa forma, é mais difícil dentro dessa confusão social, é mais difícil de uma mulher dar testemunho, assim, não um testemunho assim, do que ela fala, mas as pessoas olharem para a vida dela e verem de fato o que ela está fazendo, do que um homem.
Sim. Né? Porque as pessoas falam, ué, mas por que ela está fazendo isso? Por que ela pode fazer isso? Por que ela não... Então, eu acho que é eu sei que às vezes é um peso a mais, mas é uma coisa muito importante, porque vocês duas, independente daquela questão de a responsabilidade é dos pais, os pais olham para isso antes de verem os efeitos do pastoreio de vocês na vida dos filhos. Sim. Eles dizem assim, não, mas quem é? O que ela está fazendo? Por que ela está fazendo? E quando eu fiz o podcast com o pastor Júnior, a gente até comentou sobre isso, assim, independente de qualquer coisa, existe uma barreira da pessoa olhar e falar assim, rapaz, mas aquele pastor ali com brinco, com calça apertada, sabe, as pessoas... E é uma barreira que, se você perguntar para a pessoa, ela nunca vai admitir, mas ela coloca essa barreira. Sim. Entendeu? Então, essas dificuldades, eu sei que uma mulher, principalmente dentro da igreja e numa sociedade como a Imperatriz é uma sociedade machista, então eu sei que vive isso. E parece que você fala assim, pô, além de tudo que eu tenho que viver, eu ainda tenho que viver isso. Mas né? Eu tô entendendo. Você tá entendendo? A gente é julgado o tempo todo, pô. Eu tô entendendo e eu assim, eu já vivi algumas situações, não algo claro, assim. Não é direto. Não é direto. Mas tu percebe que... eu sei justamente. Como é. Até de me acharem pequenininho demais. Mas eu acho que a resposta continua sendo permanecer em Deus, né? Porque quando a gente tá com Ele, a gente é a maioria, a gente tem a maior força, entende? E os frutos, eu acho que os frutos, o tempo vai passando e os frutos vão falando. Mas também, não sei se eu volto para dentro de casa, né, quando você fala, mas eu acho que, assim, a gente é forte, mas a gente tem os princípios, né, de honrar o meu marido, de não passar, de caminhar no mesmo propósito. Eu me lembro que para eu estar, o Glaucio foi o meu maior incentivador, principalmente relacionado à criança, assim. Ele disse que quando ele era de uma igreja lá em Goiânia, ele falava que quando ele casasse, ele queria que a mulher dele fosse do ministério com criança. Então, assim, eu acho que quando eu honro esses princípios, aí ele disse, você é sempre julgado. É verdade. Então, assim, eu acho que a resposta não está fora, a resposta está dentro. Exato. Entende? Tipo assim, é diante do que eu tô dando resposta. Se estão falando de mim, tá tudo bem, continua, vai dar tudo certo. É o que a gente falou ainda agora, quem você busca que realmente influencia numa opinião que você precisa. Então, aquela pessoa que está falando lá, que não vai influenciar no que você vai vivenciar, que não conhece sua vivência... Sim. São palavras que são ditas e não precisam ser ouvidas, né? Então, ser julgado, a gente vai ser julgado o tempo todo. Na verdade, as pessoas elas sempre vão ter um preconceito, seja mulher, seja homem. Mas à medida que você mostra a sua competência, ou então a sua sabedoria, as pessoas elas vão aprendendo, né, a reconhecer, a acreditar. Assim, eu acho que isso é muito o que eu tenho vivido. Assim, eu tenho permanecido em Deus, no lugar secreto, trazido as palavras certas na hora certa, tomado as decisões certas, e aí automaticamente isso tem causado, né, aos arredores, tem causado nas pessoas esse impacto de olhar e dizer assim, nossa, ela é perigosa, tipo isso, assim, né? Ela tá dando conta do recado, né? Ela é pequena, ela é mulher, mas... Então eu acredito que a parte aí do princípio de você também, é o que a pastora Ellen está falando, de você ir agarrando os princípios e você ir permanecendo nesse lugar, né, onde é o Senhor que direciona você, onde você gerencia da melhor forma possível, e aí automaticamente as pessoas elas olham e elas vão, na medida que o tempo passa, elas vão reconhecendo, né, o trabalho que você tem feito. Dentro das capacidades, vocês reconhecendo as capacidades de vocês, individuais de vocês. Vocês imaginavam que ia ficar do tamanho que ficou? Não. A gente nunca acha, né? A gente nunca consegue
visualizar aquilo que, na verdade, acho que Deus já visualiza antes da gente, né? Mas eu não imaginava. Até um dia desse, eu auxiliava meu marido no ministério, né, de adolescentes. E é muito bom ser auxiliadora, viu? É muito bom, é muito confortável. Você tá ali prestativo, mas ele tá ali, Mulher só auxiliar. Deixa ele te auxiliar também de louvor, ele adora cantar. Oh, meu Deus. Ele só não sabe, mas ele adora. O pastor Glaucio já sabe cantar, o pastor Glaucio, ele tem o tom. Assim, eu sei que a gente não imagina o tamanho que chega. Agora, quando chega nesse tamanho, vocês conseguem imaginar além disso? Você tem uma ideia assim do que pode se tornar o seu ministério ou o seu? Eu não costumo medir assim, na minha cabeça não é tamanho, assim, quantidade, não é isso, assim, eu não meço pela quantidade de algo. Não sei se está conseguindo me entender. Mas, há um tempo atrás, Deus já me dizia que ia elevar o meu nível de autoridade. Isso aí, em meio a orações, em momentos de devocionais, o Senhor já compartilhava comigo. Na verdade, desde o início, que Ele ia me dizendo, né, à medida que eu fui desenvolvendo meu relacionamento com Ele, Ele ia me dizendo assim, Stephanie, eu quero te colocar no lugar tal. Assim, eu tinha visões da onde eu iria chegar, não em termos de sucesso humano, não sei se você consegue entender, mas em termos de intimidade com Ele, de autoridade nele, tipo, de viver coisas com Ele, entende? Sim. Então, assim, eu não consigo hoje mensurar assim, nessa forma humana. Não sei se você está conseguindo me entender. Eu ia te perguntar, inclusive, isso. É como se Deus me dissesse assim, Stephanie, eu quero te conduzir a lugares cada vez mais profundos em mim. E aí eu acredito que automaticamente você vai conseguir impactar, né, um pouco ainda mais a vida das pessoas. Aí é que tá, eu ia perguntar isso. Existe, por mais que seja superficial, existe essa cobrança, assim, de pessoas de fora, né, em relação ao ministério. Vocês têm que ir para tal lugar, vocês têm que começar a se apresentar fora da igreja, vocês têm que fazer isso, ou se você é tão boa, por que você não... Não existe essa cobrança. Não, assim, não externamente, por pessoas. Sim, não acho que não existe essa... Não chegaram ainda não. Oi? Tá sabendo de algo? Não, eu tô perguntando... Não, mas sabe por quê? Vou dar um exemplo. Existem ministérios de louvor que se tornaram... ficaram maiores do que as suas próprias igrejas, né? E os motivos pelos quais isso aconteceu não vem ao caso, mas isso aconteceu. Alguns foram por motivos bons, outros não. Mas as pessoas, quando elas olham e começam... Tem muita gente se espelhando naquilo que vocês fazem, as pessoas começam... Você viajou agora para falar sobre o teu ministério em outras igrejas. Sim. Então, isso começa a gerar nas pessoas... da mesma forma que vem o reconhecimento, vem uma expectativa. Sim. Né? E por isso que eu perguntei, por mais que seja superficial, assim, a pessoa, ela tem uma expectativa, mas qual que é a expectativa dela? Porque ela está vendo que tem outras, sei lá, está vendo a Tati Joslin ou a esposa do Hayashi, não é? E está falando, por que a pastora Ellie? A pastora Ellie vai ter que estar lá, mas de repente o caminho dela é outro. Sim. Mas às vezes as pessoas expõem isso, e eu não estou nem dizendo que isso gere em vocês alguma ansiedade ou alguma coisa assim, mas às vezes existe essa cobrança, né? Eu lembro que teve uma época que o pastor Ricardo estava sendo muito chamado para pregar fora, e aí ele virou e falou assim, não, eu não viajo mais para pregar. Mas eu acho que isso aí, Olavo, é muito... Deus tem direções específicas para cada pessoa, entendeu? Uhum. Tem hora que Deus manda... eu acho que é nesse lugar de intimidade, é nesse lugar de ouvir a voz de Deus, Ele vai direcionando. É tempo de andar e de acelerar e de sair andando no Brasil inteiro. É tempo de ficar só no teu lugar. Então, e aí,
E às vezes, quando você está no seu lugar, você está muito acelerado também. Exatamente. E aí é onde eu preciso entender que, eu não sei se você lembra do pastor Douglas Gonçalves, quando ele esteve falando com liderança, e ele fala nós somos um corpo. Então, quando o cérebro manda o comando para a boca, abre, e para a mão, fecha para segurar a xícara, ele manda o comando para o cérebro. Fecha pra mão e pra boca, abre. E aí, tipo assim, se um não obedece, vai dar errado. Tá entendendo? Então, cada um tem a sua função. Então, não é o que, umas pessoas têm que estar lá, não sei aonde, outros, será? Não, eu acho que quem tem esse coração em Deus não fica... espera o momento, entende? E quando fala de você espera agora que vai crescer... hoje eu me sinto assim, uma responsabilidade muito grande de ir traçando caminhos para quando esse grande, maior, né, que já é grande, chegar, eu esteja preparada para receber aquilo que o Senhor tá me confiando. E da mesma forma como ela colocou, não é o medir por pessoas. Eu falo muito isso para a equipe, assim. Não é a estrutura. Eu não quero ser conhecida nessa cidade pela estrutura que a gente tem, não é por isso. Mas é de quando as crianças começarem a fazer a diferença, e a gente já tem testemunhos assim, né? Mas é tipo de uma criança se levantar na escola e não colar na escola. E, tipo, todo mundo, gente, por que só esse menino não cola? Vamos dizer assim. Esse menino, ele é filho de Deus e ele é lá daquele lugar, entende? Então, assim, a professora está com dor de cabeça, o menino se levanta e fala, eu posso orar por você? E a professora ser curada ali. Então, assim, é isso que eu almejo, entende? Esse é o caminho que a gente ora e fala para eles. Eles não são o amanhã, eles são igreja hoje, né? O Senhor conta com eles hoje e na proporção deles, no entendimento que eles têm, eles podem ser usados pelo Senhor hoje e não esperar eles crescerem para isso, entende? Então, eu acho que o meu coração hoje é de que eu me capacite cada vez mais para ser... A resposta que eu tenho que dar não é para as pessoas, eu tenho que dar a resposta para o Senhor, porque é Ele que tem me entregue, é Ele que tem me confiado, cada criança, cada pessoa, cada família, é Ele quem tem me confiado essas pessoas, e eu é que preciso dar a resposta para Ele, daquilo que Ele tem me dado. Então, o que eu preciso fazer? Preciso permanecer nele, preciso me capacitar, preciso ter as ferramentas certas, preciso equipar a equipe, e aí, tipo, é muita coisa que você tem que fazer. E aí é só através dele que você dá conta de fazer tudo isso girar. Mas ainda respondendo essa pergunta, eu queria só mais um minutinho. Fica à vontade. Eu lembrando aqui, pensando, os elogios. Os elogios foram algumas... Foi um ponto, ou é um ponto que faz eu querer continuar me movimentando, ou continuar fazendo, assim... É como se todas as vezes que as pessoas, nossa, tá legal, aquilo me gerasse um gás novo, sabe? Dizer assim, nossa, então eu vou continuar trabalhando. Então a irmã é amada com palavras de afirmação. A linguagem do amor dela. Acabamos de descobrir. Assim, se tem pressão externa, então assim, eu não recebo, assim, a gente não tem uma cobrança, mas a gente recebe, assim, os elogios foi um ponto que me fez, né? Me faz, na verdade, eu correr atrás ainda mais daquilo que eu acredito. Eu acho que... Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Antes da gente já ir para os encerramentos, tem uma curiosidade que eu tenho em relação ao Ministério de Louvor. Esse que a pastora falou do parâmetro, né, que são os testemunhos. Quando eu sei que é óbvio que naquilo que está sendo feito, é cobrada a técnica, né? Também, sim. O cara subir lá e estragar uma música não dá, mas você tem um parâmetro dentro do ministério que você falou assim, não, a gente precisa. E por que eu estou te perguntando isso? É muito comum, principalmente nos adolescentes, nos mais jovens, e eu vivi muito isso, assim, tinha uma época que o louvor me pegava mais do que a palavra. E aí eu comecei a sentir porque
emocionalmente eu estava precisando tratar muita coisa. E depois a palavra começou a me pegar. Não que o louvor tenha perdido sua importância, viu, pastor? Obrigada. Mas a palavra começou a pegar mais do que o louvor. Você consegue... Existe um parâmetro que você fala assim, não, a gente está ficando emotivo demais, ou a gente está só querendo ministrar demais? Existe um... Em termos de parâmetro, você fala em relação à técnica? Aquilo que vocês estão entregando. Aquilo que... não da espiritual. técnica com o espiritual. O conjunto. Porque às vezes a impressão que dá, obviamente eu não vou citar nomes, é que às vezes você fala assim, putz, tá tentando puxar, tipo, a pessoa não vai ficar satisfeita enquanto alguém não chorar aqui. Entendeu? E tá indo muito pro emocional. E tem vezes que você vê um negócio extremamente perfeito, assim, em termos de qualidade técnica, e frio. Então, como que você consegue para não ficar nenhum nem outro e vocês de fato entregarem o que... Porque o que vai acontecer não está no controle de vocês. Sim. Entendeu? Sim. Você entende? Vou responder por partes, porque eu acho que tu perguntou um monte de coisa junto. Foi. Mas assim, tecnicamente, qual seria o parâmetro, né? Eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar. Assim, se tu me perguntar onde vocês querem chegar, não tem limites, né? Assim, a gente está sempre tentando avançar, melhorar, tecnicamente falando. Espiritualmente falando, a gente quer chegar num lugar ou num tempo, ou numa estação onde a gente viva o avivamento. Onde nossos cultos, uma palavra que Deus me deu uma vez foi: vocês vão viver sinais e maravilhas. Então, nós não chegamos ainda nesse nível, digamos assim, né? Se podemos colocar esse termo. Mas não existe assim... Eu não gosto de estar medindo, sabe? Nossa, hoje foi bom hoje. Até porque é muito... Individual. É muito individual. A gente não pode controlar como Deus quer se mover. Eu acredito muito nisso. E você não pode medir uma equipe eu não posso medir pelo desempenho. Tipo assim, às vezes a equipe trouxe, né, uma ministração simples, mas tocou a vida de muitas pessoas, entende? Então, assim, não existe uma forma de medir, de verificação para isso. Eu acho que a gente está no caminho certo. É o que eu ouço também. E é também o que eu acho, o que eu acredito. A gente está no caminho certo. Então, nós queremos sempre mais, viver coisas maiores, né, tecnicamente estar melhores, né, estar mais produtivos, mas a gente eu não gosto de fazer essa verificação. Nossa, hoje o desempenho não foi legal, porque eu não sei o que Deus fez na vida de cada uma daquelas pessoas que estavam ali recebendo. Na verdade, Deus sempre faz, Deus sempre vai agir no invisível. Deus sempre vai estar falando. E a tua preocupação não pode ser só com quem está ouvindo, tem que ser com quem está entregando também. Sim, justamente. E muitas vezes aquilo, assim, existem momentos em que você sai da ministração e você acha que não aconteceu nada, mas aconteceu tudo, espiritualmente falando, entendeu? Então, assim, é muito particular de como o Espírito Santo faz. Então, a gente só precisa se posicionar disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer. Porque a gente não... E assim, uma coisa que você falou, né? Às vezes parece que eles estão lá fazendo a todo custo que acontece alguma coisa. E aí, seja você ou seja alguém que te compartilhou isso, eu acho que... Por isso que eu digo que eu acredito que isso é individual. Por quê? Você tá, entre aspas, julgando que o irmão tá querendo fazer o movimento. E quando, na verdade, às vezes ele tá fazendo do jeito que ele acha que tem que fazer. Então, muitas vezes a guerra tá na nossa mente. A incredulidade, enfim. Então, é saber que o Senhor, ele está aqui, né? Não tá cantando bem, ou tá forçando a barra. Ok, eu vou fechar... seu culto não depende dele. Entende? Sim. E tipo assim, eu vou fazer aqui, Senhor, e eu vou te entregar a minha adoração verdadeira, e eu vou fazer... Assim, não depende do que... Tanto que é uma coisa que
já ouvi alguns deles falando, e teve uma vez que a gente recebeu um ministro que quebrou isso, assim, que ele passou, 7 minutos em silêncio, né, só tocando. E aí a igreja ficou assim, e agora o que a gente faz? Porque a gente muitas vezes está esperando os comandos deles lá de cima, né? Então eu acho que cada um for para ali sabendo que sou eu quem vou entregar a minha melhor adoração, sou eu quem vou fazer, eu acho que as coisas fluem melhor, entende? Não, enfim, eu acho que é muito da nossa mente, assim, do que eu tenho uma oportunidade e eu não vou deixar ela passar, porque senão eu só sair dali. Cara, hoje as meninas do louvor, eles parece que estavam apelando, né? Eles não sei o que, não sei o quê. Então é assim, eu tô ali como cliente, né? Tá bom isso, não tá bom isso, tá bom. E eu não posso ir pra igreja como cliente, eu tenho que ter uma outra visão. Amém. É porque tu é reclamão mesmo. Eu já fui, eu não sou mais não. Aleluia. Eu nem reclamo mais do coletinho do Caio. Essa foi de brinde pra ele. Agora eu vou falar. Falei de você no podcast. Só que tu vai ter que assistir. Descubra qual minuto eu falei. Mas eu queria agradecer a participação de vocês. Foi muito bom mesmo. A gente aprendeu muita coisa. Eu tenho certeza que quem assistir vai aprender muito também. E eu queria dizer para vocês que eu confio muito no que vocês fazem, no coração de vocês. Agradeço, de certa forma, ambas pastoreiam meus filhos. E eu vejo os frutos disso. Recebo os frutos disso. E eu me alimento desses frutos e através disso eu posso frutificar também. Então, as perguntas que eu fiz, às vezes até, de certa forma, assim, tá querendo puxar o tapete, mas é porque eu sei de perguntas que existem lá fora. Eu acho que as pessoas precisam ter uma clareza maior sobre isso. Eu acredito que foi esclarecido. Também concordo. Né? Então, muito obrigado por isso. Paz do Senhor e volte sempre. Também quero agradecer, né, esse momento, foi muito legal. E é isso. Que foi uma alegria. Era pra ser no começo. Foi um privilégio. Foi um privilégio. É isso aí. Tem muitas coisas ainda a serem ditas, né? Mas que o que foi dito, se já frutificar, já tá bom, né? Já tá bom. Não, foi muito bom. Pra mim foi Você treinou essa daí? Ai, que bom, não saiu. Tá vendo? Saiu. Não, a minha aquela saiu. Esse microfone é ótimo. Não, essa aqui saiu, mas essa aqui é mais ou menos. Rafael tem uns 8 minutos só de risada. Já tem a figurinha ali, já tá compartilhando a figurinha. Gente, mas foi um privilégio, realmente. Agradecer foi uma alegria também. Uma alegria e um privilégio conhecê-las, saber um pouquinho do que vocês estão vivenciando dentro do propósito. Eu acho que foi bem claro. Eu acho que, assim, eu como não participo da vivência de vocês dentro da igreja, mas como um cristão, e até para quem não seja um cristão, acho que ficou bem claro como que funciona e como que é conduzido todo esse processo. Para que a pessoa possa se entender melhor, possa se comunicar melhor e entender esse processo individual de cada um, né? E para quem não entendeu, é só deixar uma pergunta, a gente vai deixar os contatos aqui, porque elas têm bastante tempo, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar muita pergunta. Elas têm que deixar a mensagem também, a bênção apostólica. Não, eu queria que vocês, no final do episódio, a gente sempre pede para os convidados deixarem uma mensagem para quem está assistindo. E aí, na verdade, não somos nós que encerramos o episódio, são vocês. E aí eu gostaria que vocês deixassem um recado aí para quem estiver assistindo, tá bem? Pode começar, ela quer passar a parte mais difícil para mim. Ela começa eu e você já deixa. É verdade. Eu vou defender, porque das outras perguntas todas ela começou. Aí fica complicado. Não dá pra... Ela jogou uma bolazinha assim. Resolve aí agora. Muito bem. Uma mensagem. Tá bom, eu vou falar. Você devia ter falado, gente, primeiro Tessalonicenses. Mas a mensagem que eu teria, né, para falar é: permaneçam em Deus. Né? Permaneçam no lugar secreto, que é o que Deus tem mais compartilhado comigo, né? Para que a gente frutifique
e frutifique para a glória de Deus. Esse que permanecer no lugar secreto, permanecer no Senhor, é o mais importante. E eu acho que nós não podemos jamais esquecer desse princípio e aplicá-lo na nossa vida. Amém. E eu quero... Primeiro... E eu quero finalizar sendo bem pastora de criança agora. Pati beijo. Bem pastora de criança. Eu quero lembrar, né, para quem estiver nos ouvindo, que existe um bastão nas nossas mãos, existe um legado de fé que nós precisamos transmitir à próxima geração. E por isso o evangelho não pode parar em nós. Por isso nós precisamos alcançar as crianças agora. Porque quando um adulto encontra Jesus, é muito bom. Mas quando uma criança encontra Jesus, ela tem uma vida inteira. Não sei se vocês conhecem, tem uma história de um pregador que fala. Ele disse assim, perguntaram para ele, quantas vidas aceitaram Jesus? E ele fala, 2 vidas e meia. E aí falaram, 2 crianças e um adulto. E ele falou, não, 2 adultos. 2 adultos e uma criança. Ele falou, não, 2 crianças e um adulto. Obrigada, é isso mesmo. Por quê? Porque a criança tem a vida inteira e o adulto só entrega metade. Então, se nós entendermos isso, se nós entendermos a urgência de alcançarmos essa geração, agora a gente pode mudar o caminho, vamos dizer assim, de algumas delas. E como igreja, né, se você faz parte de uma igreja e se a sua igreja não tem ministério infantil, seja essa pessoa a dizer assim, não é a salinha ou o lugar de entretenimento, mas um lugar onde as crianças possam conhecer Jesus e fazê-lo conhecido através da sua vida. É isso, as crianças precisam de Jesus e esse papel é do Espírito Santo, mas eles precisam que alguém faça que alguém transmita, que alguém seja esse canal e que nós sejamos essas pessoas, que sejamos esse exemplo, que as crianças possam olhar para nós e querer conhecer Jesus, porque a verdade é que muitas delas se afastam da igreja porque nós não somos essas pessoas que refletem o Senhor. E por isso existe uma pesquisa que fala que adolescentes se desviam da igreja porque eles tiveram líderes e pais hipócritas, porque eram pessoas que viviam algo em casa e viviam outro dentro da igreja. Então, que o Senhor nos ajude a ser essas pessoas verdadeiras, essas pessoas que conhecem Jesus de verdade e que eles olhem e falem assim, cara, eles têm uma coisa diferente e eu quero ser como eles, porque a gente é como Cristo. Amém. É isso. See you. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e segue lá na rede social, @GorillaInsight. Até mais. Valeu.